Entre as paredes luxuosas de uma mansão à beira-mar em Cascais, Miguel tinha tudo menos a mulher que um dia foi o seu mundo. Quando o silêncio tomou o lugar das palavras, ele descobriu que o amor não morre por traição, mas por esquecimento. Isabela, que um dia sonhou em escrever histórias, agora é apenas uma sombra em casa. Mas quando outro homem lhe oferece algo simples atenção, a chama esquecida volta a arder, e Miguel entende. Para amar de novo, é preciso aprender a falar e, sobretudo, a ouvir. Miguel colocou a chave na fechadura e girou lentamente, o som metálico ecoando pelo amplo corredor da mansão em Cascais. Do lado de fora, o mar batia incessante contra as rochas. O vento trazia o sal e um leve frio da noite. Dentro, a casa estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas por algumas luzes suaves vindas da cozinha. O relógio de pêndulo na sala de estar marcou 10 horas, o badalar lembrando-o de que, mais uma vez, chegara tarde demais. Para muitos, voltar para uma mansão com vista para o oceano, após um longo dia de trabalho em Lisboa, seria um sonho. Para Miguel, tornara-se uma prisão dourada. Ele largou a pasta de couro no sofá, afrouxou a gravata que o sufocava e se deixou cair na poltrona, exausto. Cada músculo de seu corpo parecia tensionado por uma sequência interminável de reuniões, contratos e decisões capazes de mudar o destino da empresa. Lá fora, no mundo financeiro, era respeitado, elogiado como alguém de olhar de águia, sempre enxergando oportunidades antes dos outros. Mas, ao cruzar a porta de casa, toda essa glória se tornava inútil. Da cozinha, ouviu o leve tilintar de pratos. Isabela ainda estava acordada, limpando em silêncio como sempre. Já não havia passos correndo para recebê-lo, nem o sorriso radiante dos primeiros anos. Restava apenas o silêncio, um silêncio tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Miguel fechou os olhos, recordando os dias após o casamento. Naquela época, moravam em um pequeno apartamento em Lisboa, estreito a ponto de precisarem se esbarrar ao cozinhar juntos. E mesmo assim, riam alto, preparando refeições simples. Isabela havia rido quando o primeiro risoto dele queimou, e ele a beijara na testa para compensar o jantar desastroso. Agora a cozinha era 10 vezes maior, brilhante como saída de uma revista de decoração, mas se tornara símbolo da distância entre eles. Miguel levantou-se, caminhando devagar até a porta da cozinha. De longe, viu Isabela sob a luz amarelada, esbelta, os cabelos soltos caindo nos ombros. Ela não se virou, apenas continuou a guardar pratos, os gestos automáticos repetidos milhares de vezes. Ele sabia que ela percebia sua presença, mas também sabia que não queria demonstrar nada. Um amargor subiu em seu peito. Ele ainda a amava, nunca deixara de amar. Recordava cada detalhe dela, o perfume suave, a melodia da voz ao recitar poemas, o brilho nos olhos quando falavam de viagens sonhadas. Mas agora tudo parecia coberto pelo pó do tempo e pela corrosão do silêncio. Queria chamá-la pelo nome, perguntar se já havia jantado, tocar-lhe de leve o ombro para mostrar que ainda estava ali, mas os lábios estavam secos. Com parceiros estrangeiros, era capaz de virar negociações inteiras, com algumas frases afiadas. Diante de Isabela, sentia-se desajeitado como um adolescente. Cada palavra morria antes de sair, com medo de feri-la ainda mais. Isabela fechou o armário, secou as mãos num pano de prato e saiu da cozinha sem olhar para ele. Sua silhueta delicada subiu lentamente as escadas. Miguel permaneceu imóvel, apoiado no batente, o coração pesado como pedra. Sentia claramente a fragilidade do casamento. Cada prato que ela guardava era como um pedaço de amor sendo colocado fora do seu alcance. Naquele instante, lembrou-se da promessa feita no altar da igreja de São Domingos. Diante de Deus, jurara manter, lá no centro de sua vida. Ele acreditara, e ela também. Mas em que momento a promessa se apagou? No dia em que se tornou diretor? No momento em que os números da conta bancária passaram a ser a prova de sucesso, enquanto o tempo com a esposa se reduzia a fragmentos, Miguel suspirou, apoiando a testa na mão. Sabia que estava perdendo Isabela, e o mais doloroso era não encontrar um jeito de ter, lá de volta. O amor ainda queimava dentro dele,
mas abafado por camadas de silêncio, medo e pressa. De volta à sala, sentou-se no sofá e olhou para a foto do casamento na parede. Isabela de vestido branco, risonha, os olhos cheios de fé. Ao lado dela, ele jovem, confiante, segurando firme a mão dela como se segurasse o mundo inteiro. A imagem lhe feriu o peito. Conquistar o mundo lá fora, mas deixara escapar o mundo pequeno e mais precioso. Do lado de fora, as ondas continuavam a bater contra as pedras. Miguel entendeu que o amor era como o oceano. Se não há escuta, se não há sintonia, as correntes escondidas acabam engolindo tudo. E naquele momento, ele estava sendo levado, não por uma tempestade, mas por um silêncio persistente, um silêncio que mata o amor devagar, porém de forma certeira. Fechou os olhos e prometeu a si mesmo. No dia seguinte falaria com Isabela. Mas uma dúvida cortou-lhe a alma, e se ela já não quisesse ouvir, ficou ali por muito tempo, na sala iluminada pelo tom amarelo da lâmpada. O som do mar repetia-se como um refrão triste. A mansão, comprada como símbolo de vitória, agora parecia um palco sem plateia. Tudo estava perfeito. O sofá italiano, os quadros de Lisboa, as janelas de vidro para o mar, mas nessa perfeição já não havia calor de amor. Ouviu os passos de Isabela nas escadas, ritmados, até desaparecerem atrás da porta do quarto. A casa mergulhou em absoluto silêncio. Miguel se perguntou: há quanto tempo não se sentavam juntos naquele sofá para conversar? Há quanto tempo não assistiam a um filme ou simplesmente partilhavam o silêncio sem sufoco? Temeu a resposta provavelmente anos. Uma lembrança veio à tona. Uma noite de outono em Lisboa, ainda estudantes, sentados às margens do Tejo, dividiam um pão, rindo, falando do futuro. Ela dizia querer pesquisar cultura, escrever livros sobre tradições portuguesas pouco conhecidas. Ele dizia sonhar com uma empresa própria, levar o nome da família ao mundo. Riram juntos, prometeram apoiar-se em cada passo. E então, pouco a pouco, apenas o sonho dele tomou forma. O dela foi se apagando na escuridão. O coração de Miguel se apertou. Nunca perguntara a Isabela se ela ainda queria escrever. Nunca soubera se ela lamentava as renúncias. Talvez fosse nessa indiferença involuntária que germinou a distância de hoje. Subiu as escadas lentamente. Cada degrau parecia um peso. Ao chegar diante da porta do quarto, hesitou. A luz filtrava-se pela fresta, junto ao som suave de alguém se preparando para dormir. Estendeu a mão ao puxador, mas recuou. O medo venceu. Temia olhar nos olhos dela e encontrar apenas frieza. Temia ouvir a voz dela sem amor, apenas resignação. Voltando-se, entrou em seu escritório, cheio de estantes abarrotadas de contratos e relatórios. O computador ainda brilhava com gráficos da bolsa e e-mails não lidos. Deveria respondê-los, mas naquela noite os números já não o atraíam. Sentou-se, cobrindo o rosto com as mãos, sentindo-se um vencedor derrotado. Um pensamento estranho atravessou sua mente. Se um dia Isabela for embora, terei coragem de largar tudo e correr atrás dela? A resposta o sufocou. Sabia que, com todo o sucesso do mundo, estaria arruinado sem Isabela. Naquela noite, não entrou no quarto. Adormeceu na poltrona do escritório, exausto. Quando a luz da manhã penetrou pelas janelas, acordou sobressaltado. Isabela já não estava no quarto. Ouvia-a na cozinha preparando o café, com gestos ágeis de rotina. Desceu, disposto a dizer qualquer coisa, qualquer palavra para romper a muralha entre eles. Mas, ao ver, lá de perfil, servindo o café, os ombros finos, a voz presa na garganta, silenciou outra vez. A xícara quente diante dele não veio acompanhada de um sorriso. Isabela sentou-se à frente, os olhos no jornal, não nele. Tomaram café em silêncio, ouvindo apenas o tinir dos talheres contra os pratos. Miguel engolia o pão com dificuldade. Queria contar sobre a reunião da véspera, sobre o contrato promissor para a empresa, mas se perguntou, será que ela ainda se importava? Isabela levantou-se primeiro, recolhendo os pratos. Disse apenas uma frase curta, preciso chegar cedo ao escritório. Miguel assentiu, tentando dizer, tenha um bom dia, mas as palavras morreram na boca. A porta se fechou, deixando-o sozinho na cozinha impecável. Sentado,
Com o olhar vazio, percebeu de repente, o que realmente os destruía era o silêncio. Não era barulhento como uma briga, nem devastador como a traição, mas devorava tudo aos poucos, e nesse instante, jurou para si mesmo. Se continuassem assim, o casamento não precisaria de uma explosão para terminar. Morreria lentamente, sufocado pelo silêncio. Miguel levantou-se, indo até a varanda. O olhar perdido no mar de Adraga, onde as ondas batiam incessantes. Dentro dele ecoava uma pergunta, dolorosa como o próprio ritmo do mar. Será que terei coragem de despertar este amor antes que seja tarde demais? O céu de Lisboa naquele dia estava cinzento. Nuvens densas estendiam-se como um véu triste sobre a cidade. Miguel voltou do trabalho mais tarde do que de costume. A estrada costeira de Cascais brilhava sob os postes de luz amarelados, o reflexo no mar parecia milhares de espelhos partidos. Ele parou o carro diante do portão da mansão e ficou 1 minuto em silêncio dentro do veículo escuro, ouvindo o motor ainda vibrar. Um cansaço não do corpo, mas da alma o envolvia. Ao entrar em casa, encontrou novamente a cena familiar. A cozinha acesa, Isabela arrumando tudo. Ela lhe dava as costas, os movimentos lentos e mecânicos. Parado na soleira, o coração de Miguel apertou. Toda vez que a via assim, sentia-se um estranho dentro da própria casa. Nenhum dos triunfos lá fora era capaz de preencher o vazio entre eles. Miguel respirou fundo. Dentro dele, uma voz sussurrava. Se não falar hoje, quando será? Sabia que, se o silêncio continuasse, a distância viraria um abismo impossível de atravessar. Aproximou-se, encostando-se ao batente da porta da cozinha. Isabela se sobressaltou levemente com a sombra dele, mas logo voltou a secar o último prato. Isabela, a voz de Miguel saiu rouca. Ela não ergueu o rosto, apenas respondeu baixo. Você já comeu? Uma pergunta simples, mas carregada de distância. Já não havia calor de cuidado, apenas a polidez de quem divide o mesmo teto. O peito de Miguel se contraiu. Não queria que a história dele se reduzisse a perguntas vazias como aquela. Tomou fôlego e disse o que guardava havia tempo demais. Eu não sei se ainda somos felizes. A cozinha mergulhou num silêncio absoluto. Nem o som distante do mar conseguia preencher o espaço pesado entre os dois. Isabela se virou, os olhos arregalados, como se tivesse escutado uma sentença de morte. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela mordeu os lábios, tentando se conter. O quê? O que você acabou de dizer? A voz dela tremia. Miguel sentiu os pés presos ao chão de madeira. Queria explicar, dizer que ainda a amava, que tinha medo de o amor não ser suficiente para sustentá-los. Mas as palavras não vieram. Isabela largou o pano sobre a mesa, a mão tremendo. Nos olhos dela ardiam dor e raiva misturadas. Então você acha que acabou? Que já decidiu me deixar, Miguel? Não. Ele avançou um passo, aflito. Eu não quero te deixar, Isabela. Eu só sinto que estamos nos afastando e não sei como impedir isso. As lágrimas rolaram pelo rosto dela, cintilando sob a luz da cozinha. Virou-se. Não queria que ele visse o quanto estava despedaçada. Para ela, aquelas palavras não soaram como sinceridade, mas como desistência. Anos de espera, de esperança, de silêncio suportado tudo para, no fim, ouvir que talvez o amor tivesse secado. Sem dizer mais nada, enxugou o rosto e saiu, subindo as escadas com passos pesados como se carregasse o céu inteiro. Miguel ficou parado, impotente, vendo a figura dela desaparecer. Passou a mão pelos cabelos, com a sensação de ter acabado de jogar fora o que havia de mais precioso. Queria correr atrás, segurá-la, dizer: eu ainda te amo, mais do que tudo. Mas as pernas não se moveram. A covardia era como correntes invisíveis que o mantinham preso ao chão frio. Quando a porta do quarto se fechou, a mansão voltou ao silêncio, um silêncio ainda mais sufocante do que antes. Miguel afundou-se numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Perguntava-se por que conseguia negociar contratos milionários, mas não dizia as palavras certas à mulher que amava. Naquela noite, revirou-se no sofá, sem coragem de entrar no quarto. Sabia que, se olhasse nos olhos dela, só veria o reflexo de um homem que desistiu, e isso ele não suportaria.
No escuro, o relógio marcava o tempo com batidas lentas. Cada som lembrava que o tempo deles estava se esgotando. Miguel entendeu. O que acabara de acontecer podia ser a primeira rachadura rumo ao fim, mas no fundo, ainda acreditava que o amor existia. Apenas estava encoberto por uma névoa espessa de silêncio e incompreensão. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas brancas, dourando a cozinha. Isabela já estava de pé, o cabelo preso, o rosto cansado depois de uma noite em claro. Preparava café como uma máquina, o aroma espalhando-se sem trazer calor algum. O coração dela pesava, e cada vez que lembrava das palavras de Miguel, as lágrimas ardiam de novo. Sentada à mesa, segurava a xícara, os olhos fixos no jardim balançado pela brisa da manhã. Eu não sei se ainda somos felizes. A frase ecoava, uma faca cravada repetidas vezes. Para Isabela, aquilo significava que ele já não acreditava no amor deles. Não havia consolo, apenas um vazio assustador. Miguel desceu as escadas, o rosto abatido por uma noite em claro. Parou na soleira da cozinha, observando-a em silêncio. Na luz da manhã, ela parecia frágil e distante. Quis se aproximar, tocar-lhe o ombro, pedir perdão, mas mais uma vez o silêncio o aprisionou. Bom dia, Isabela. Disse a voz rouca. Ela ergueu os olhos, inchados de tanto chorar. A resposta foi apenas um aceno indiferente. Miguel sentou-se em frente, pegou um pedaço de pão, mas não conseguiu engolir. Tomaram café em silêncio, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Para Miguel, aquele silêncio era mais cruel que qualquer acusação. Depois do café, Isabela levantou-se para recolher os pratos. Miguel sentiu que precisava falar, ou perderia a chance. Isabela, sobre ontem à noite, eu não quis dizer que não te amo. Não era isso. Ela parou um instante, a mão trêmula no prato. Voltou-se para ele, os olhos marejados, mas firmes. Mas você disse, você me fez sentir que o nosso amor não basta. Sabe o quanto isso soa como um adeus? Miguel ficou imóvel. Queria dizer que estava com medo, que sentia o abismo crescer e não sabia como salvá-los. Mas, diante dos olhos vermelhos dela, toda a palavra parecia inútil. Eu só queria encontrar um jeito de voltarmos a conversar. Não sei como quebrar essa muralha. Isabela balançou a cabeça, voltou-se para a pia. Você acha que basta falar algumas frases? Não ouviu o quanto fiquei em silêncio? O quanto tentei para que você me enxergasse? A frase cortou Miguel como uma lâmina. Quis responder, dizer que tudo o que fazia era pelo futuro deles, mas sabia que soaria apenas como desculpa. Quando terminou, secou as mãos e pegou a bolsa. Antes de sair, disse num tom frio, quase indiferente, preciso ir para o escritório. Não fique até tarde de novo. A porta fechou-se, deixando Miguel sozinho numa cozinha banhada de sol, mas gelada. Afundou-se na cadeira, as mãos cerradas. Dentro dele, crescia a sensação de impotência misturada ao medo. Sabia que havia ferido Isabela, mas não tinha ideia de como curar a ferida. Naquele dia, Miguel permaneceu no escritório em Lisboa, os olhos presos aos números na tela, mas a mente vazia. Colegas apresentavam planos, parceiros ligavam para discutir negócios, mas em seus ouvidos só ecoava a voz embargada de Isabela. Você não ouviu o quanto fiquei em silêncio, o quanto tentei para que me enxergasse. Percebeu, talvez pela primeira vez em muitos anos, que contratos milionários nada significavam se perdesse a mulher que esteve ao seu lado nos dias mais pobres. O sucesso não preenchia o coração vazio, e o que mais temia não era fracassar lá fora, mas perder Isabela dentro de casa. Naquela noite, voltou mais cedo do que o habitual, mas a mansão estava vazia. Isabela ainda não tinha chegado. Miguel vagou pela sala, olhando a foto do casamento na parede, os dois radiantes de felicidade. Encostou a mão na moldura e prometeu a si mesmo, não vou deixar terminar assim. Quando Isabela entrou, o rosto trazia sinais de cansaço. Miguel pensou em ir recebê-la, mas seus passos pararam no meio do caminho. Os olhos se encontraram, mas nenhuma palavra saiu. Apenas uma tristeza espessa pairava no ar. Naquela noite, deitaram-se na mesma cama, mas de costas um para o outro.
A distância entre eles parecia maior que o oceano além da janela. Miguel observava a silhueta da esposa no escuro. Queria estender a mão, mas recuou. Temia que ela afastasse o gesto. 1000 perguntas o atormentavam. Quando nos perdemos? Foi quando comecei a colocar o trabalho acima do amor? Foi quando você deixou de dividir seus pensamentos comigo? Ou foi quando ambos nos calamos, permitindo que a distância crescesse? Não havia resposta. Apenas o silêncio, pesado e úmido, como um cobertor encharcado cobrindo os dois. E Miguel entendeu. O casamento deles estava entrando em território perigoso. Se não fizesse algo, a confissão dele acabaria se tornando uma profecia de separação. Na manhã de um fim de semana, Isabela acordou bem cedo. Miguel ainda dormia profundamente no quarto ao lado, como se tivesse lutado a noite inteira contra centenas de números em seus sonhos. Ela vestiu um roupão leve e desceu as escadas, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. A luz suave do amanhecer inundava a mansão através das grandes janelas de vidro, mas dentro dela havia apenas uma escuridão sem saída. Preparou uma xícara de chá e sentou-se à mesa, olhando para o vazio à frente. Ao lado estava uma pequena caixa de madeira que havia encontrado no sótão empoeirado. Dentro dela, fotos antigas, alguns cadernos e pequenos objetos que um dia guardaram todo um céu de sonhos. Seus dedos tremiam ao folhear as fotos. Em uma, apareciam os dois no pequeno apartamento em Lisboa, recém-formados. O quarto tão estreito que a escrivaninha ficava ao lado da cama, e a cozinha só comportava uma pessoa de cada vez. Ainda assim, sorriam radiantes, as mãos cobertas de farinha enquanto tentavam fazer pizza. Isabela riu baixo, mas logo o sorriso se apagou. Quando foi que aquela felicidade se perdeu? Recordava-se claramente do dia em que Miguel conseguiu o primeiro emprego em uma empresa financeira. Ele falava com entusiasmo sobre projetos e um futuro promissor. Ela, por sua vez, havia recebido um convite para participar de uma pesquisa cultural internacional, o sonho que alimentara durante toda a faculdade. Mas, ao pensar, desistiu. Preciso de você ao meu lado, Isabela. No começo tudo será difícil, dissera ele. E ela, por amor, havia concordado. Esse primeiro sim trouxe muitos outros. Quando ele precisou dela para organizar jantares de negócios, ela abandonou o mestrado. Quando quis mudar-se para Cascais, mais perto da empresa, ela deixou os amigos em Lisboa. Quando mergulhou na criação da própria companhia, ela se tornou a dona de casa, cuidando de cada refeição, de cada lençol, acreditando que esse era o jeito de manter o amor sólido. Mas aos poucos, Isabela sentiu-se desaparecer. Os sonhos que antes brilhavam foram se apagando. Enquanto Miguel crescia, respeitado no mundo financeiro de Lisboa, ela se recolhia à sombra da mansão. Amava-o, nunca deixara de amar. Mas aquele amor agora parecia uma flor esquecida num canto, sem luz, sem água, sobrevivendo apenas da memória. À noite, deitada ao lado dele, ouvia a respiração calma de Miguel mergulhado no sono, enquanto ela permanecia desperta, olhando o teto. Queria se virar e sussurrar no ouvido dele, dizer que sentia falta dos tempos em que eram pobres mas felizes, dos abraços inesperados, dos beijos roubados enquanto lia. Mas ao olhar, só via um rosto tenso, as sobrancelhas cerradas até nos sonhos. Então se virava outra vez, em silêncio, enterrando as palavras que não dizia. Esse silêncio cresceu, dia após dia, mês após mês, até virar uma ferida invisível. Uma ferida que ninguém via, que ninguém admitia, mas que sangrava em silêncio. Ela ainda esperava que Miguel percebesse. Tentava chamar a atenção com pequenos gestos, mudava o corte de cabelo, redecorava a sala, preparava pratos diferentes, mas ele apenas olhava de relance antes de mergulhar de novo no laptop. Muitas vezes, nem notava a mudança. Isabela passou a mão sobre a foto do casamento. Ali, ela sorria radiante, repleta de confiança. Hoje, ao se olhar no espelho, perguntava-se: para onde foi aquela mulher? Lembrou-se do sonho de escrever. Tinha dezenas de rascunhos esquecidos no computador, os primeiros capítulos de um romance inspirado na vila de pescadores da família materna, mas tudo ficou abandonado numa pasta empoeirada. Ao reler, parecia estar lendo a história de uma estranha. Seu coração apertou. Talvez, se tivesse escolhido o sonho,
minha vida fosse diferente. Mas será que Miguel ainda estaria ao meu lado? Essa dúvida era como um fantasma que nunca a deixava, dividindo-a entre o amor e a própria identidade. O dia clareava. Isabela fechou a caixa de madeira e a escondeu no armário da cozinha. Não queria que Miguel a visse. Sabia que ele não entenderia, ou se entendesse, diria que era apenas uma fraqueza passageira. Mas, para ela, aqueles sonhos perdidos eram a raiz da dor presente, e o que mais a desesperava não era ter perdido os sonhos, mas ter perdido a sensação de ser vista, de ser ouvida. Aos olhos de Miguel, era apenas uma companheira silenciosa, uma sombra esperando-o voltar tarde da noite. O amor ainda existia, mas sufocado por silêncios infinitos. Quando o relógio marcou 9 horas, Isabela levantou-se para ir ao trabalho. Vestiu o casaco leve, pegou a bolsa e saiu. Miguel descia as escadas apressado. "Você já vai?" perguntou. "Sim, estou indo para o escritório", respondeu com um tom neutro, nem alto nem baixo, como se falasse com um estranho. Miguel pensou em dizer, "Tenha um bom dia", mas outra vez a frase ficou presa na garganta. Apenas acenou com a cabeça, vendo-o a partir. A porta se fechou, deixando a casa num silêncio assustador. Ele ficou parado por um tempo, até notar a caixa de madeira esquecida sobre a mesa. Não a abriu, mas só de ver, lá sentiu o peso no peito. Uma intuição lhe dizia, ali dentro estavam partes de Isabela que ele havia deixado escapar, sonhos que nunca tentara preservar, e pela primeira vez entendeu. O amor não morre da traição, mas da invisibilidade. Naquela tarde, voltando do trabalho, Isabela passou por uma pequena livraria no centro de Cascais. A vitrine brilhava ao pôr do sol, exibindo romances novos com os nomes dos autores em destaque. Ela parou, o olhar preso nos livros. Uma onda de tristeza a envolveu. Um dia, também sonhara em ver seu nome ali. Um dia, passara horas escrevendo capítulos, acreditando que contaria ao mundo histórias simples, cheias de amor e memória. Mas aquele sonho fora posto de lado. Cada vez que dizia a si mesma, ainda haverá tempo, mais uma oportunidade se perdia. Agora, diante dos livros de outros, sentia-se apenas espectadora, de fora daquilo que um dia lhe pertenceu. Entrou na livraria, caminhando pelos corredores. O cheiro de papel novo misturado ao de madeira antiga a transportou para outro mundo. Puxou um romance da estante, folheou as primeiras páginas. Palavras simples, cheias de emoção, cortaram-lhe o peito. Não pelo conteúdo, mas pela lembrança de que poderia ter sido sua voz ali, se não tivesse renunciado a si mesma para ser apenas a mulher da casa. Guardou o livro e saiu apressada. Não queria chorar em público, mas seus olhos já estavam marejados pelo que perdera. De volta à mansão, encontrou Miguel na sala, o laptop sobre os joelhos. Ele ergueu o rosto e forçou um sorriso. "Você chegou?" "Sim", respondeu seca, sem acrescentar nada. Miguel quis falar mais, perguntar sobre o dia dela, mas temeu ouvir apenas a indiferença. Observou-a subir as escadas, sentindo que havia se afastar, embora estivesse tão perto. No quarto, Isabela fechou a porta, encostando-se nela. As lágrimas caíram, incontidas. Não odiava Miguel. Ainda o amava. Justamente por isso a dor era tão profunda. Amar alguém e não ser vista, não ser ouvida, era mais cruel que não amar. Naquela noite, deitada na cama, ficou com os olhos abertos. Miguel entrou tarde, o perfume do escritório ainda no terno. Trocou de roupa em silêncio e se deitou ao lado dela. Mas o espaço entre eles parecia um abismo. Isabela virou-se de costas, o coração em gritos mudos. Queria abraçá-lo, perguntar, "Você ainda me enxerga?" Mas os lábios permaneceram fechados. Do outro lado, Miguel também não dormia. Ouvia os suspiros dela, o peito apertado. Queria estender a mão, mas o medo da rejeição o conteve. E assim seguiram, prisioneiros de um silêncio sem nome, que nenhum dos dois ousava romper. Na manhã seguinte, enquanto se arrumava para sair, Isabela procurava uma camisa no armário. De repente, um maço de páginas caiu no chão. Era um rascunho antigo. Ela se abaixou, folheou algumas linhas. Eram palavras imaturas, mas cheias do fervor da juventude, um chamado de sua verdadeira essência, enterrada,
Abraçou o manuscrito contra o peito, o coração acelerado. Sentou-se na beira da cama, os olhos turvos, murmurando para si: quando foi que eu me perdi? Não havia resposta, mas sabia que aquela perda deixara uma ferida silenciosa, cada vez mais profunda. Quando Miguel entrou no quarto e a viu com o manuscrito nas mãos, surpreendeu-se, mas não perguntou nada. Apenas desviou o olhar, fingindo não ter visto. Naquele instante, Isabela compreendeu. A distância entre eles já não era de alguns passos, mas de um mundo inteiro. E nesse mundo, ela estava sozinha, presa entre o amor que ainda sentia e a solidão que só aumentava. Na manhã de segunda-feira, o escritório no centro de Lisboa estava agitado como sempre. O som dos teclados misturava-se ao toque incessante dos telefones, criando uma sinfonia caótica do mundo corporativo. Isabela entrou, os olhos marcados por olheiras de noites mal dormidas, mas a postura impecável. Vestia um elegante vestido azul marinho, o cabelo preso com cuidado, uma armadura discreta para esconder as rachaduras internas. Sua mesa ficava perto da grande janela, onde a luz suave da manhã caía como um véu dourado. Sentou-se, abriu o laptop e começou a revisar documentos para a reunião. Os olhos corriam pelas linhas, mas a mente permanecia vazia. Sempre que tentava se concentrar, a lembrança da noite anterior surgia. Miguel ao seu lado, imóvel como uma estátua, enquanto ela ansiava por um toque, um sussurro. Bom dia, Isabela. A voz suave a tirou do transe. Ela ergueu o rosto e encontrou Tomás, seu chefe, direto em pé junto à mesa, segurando uma xícara de café. Ele sorria, um sorriso caloroso e natural. Trouxe um para você também. Parece cansada. Isabela hesitou, depois aceitou a xícara. O calor entre suas mãos a aqueceu de um jeito estranho, trazendo-lhe uma sensação esquecida. Há de ser notada, cuidada. Obrigada, Tomás, murmurou. Ele assentiu, sem pressa de ir embora. Inclinou-se para olhar os documentos na tela dela. Você tem um olhar atento. Aqui, se não fosse sua observação, o grupo teria cometido um erro sério. Isabela ficou sem palavras. O elogio era simples, comum no ambiente de trabalho, mas havia algo diferente no tom dele, sincero, sem formalidade. Seu coração se agitou, não por ele, mas por lembrar-se de como era ser reconhecida de verdade. Nos dias seguintes, Tomás manteve aquela postura. Sempre a cumprimentava pelo nome, olhava-lhe nos olhos ao falar. Nas reuniões, quando suas opiniões eram ignoradas, ele intervinha. Isabela, o que você pensa sobre isso? E quando ela respondia, ele ouvia até o fim, sem interromper. Para Isabela, esses pequenos gestos tinham mais valor que qualquer presente. Eram ecos de um passado em que Miguel fora esse homem, o rapaz que escutava cada sonho dela, chamando até suas ideias mais ingênuas de brilhantes. Numa tarde chuvosa, enquanto os funcionários iam embora, Isabela permanecia mergulhada em relatórios. Tomás apareceu, colocando um guarda-chuva sobre a mesa. Trouxe guarda-chuva? A chuva está forte. Ela ergueu os olhos, surpresa. Eu esqueci. Então use este. Tenho outro no carro. Ela segurou o objeto, sentindo um turbilhão por dentro. Não pelo gesto em si, mas pela atenção aos detalhes. Ele a enxergava, notava até o que ela deixava escapar. E essa atenção entrava em sua ferida como um sopro morno, devolvendo um pouco do que há tanto perdera. Voltando para casa sob aquele guarda-chuva, Isabela sentia o peito vazio. Não queria nomear aquilo. Sabia que não buscava amor fora do casamento, mas não podia negar. Esses gestos a faziam sentir-se viva. Em casa, Miguel estava no escritório, olhos fixos no monitor, dedos batendo sem parar no teclado. Isabela parou na porta, o guarda-chuva ainda molhado nas mãos. Esperou um olhar, uma pergunta. Como foi seu dia? Mas ele não ergueu a cabeça. Silenciosa, pendurou o guarda-chuva e subiu as escadas. Cada passo parecia de pedra, e dentro dela ecoou a comparação cruel. O homem lá fora me vê, mas o homem dentro desta casa não. Naquela noite, deitada ao lado de Miguel, ouviu a respiração calma dele. Estendeu a mão, quase tocando-o, mas recuou. Em vez disso, a memória do sorriso de Tomás surgiu em sua mente, molhando-lhe os olhos. Ela não amava Tomás.
O que amava era a sensação de ser percebida, de ser ouvida. E esse era o verdadeiro drama. O que mais desejava vinha de alguém que não era seu marido. No dia seguinte, o escritório fervilhava novamente, mas Isabela ainda levava dentro de si aquela estranha agitação. Tentava se concentrar, mas lembrava-se do café oferecido, dos olhos atentos. Será que fui longe demais? Perguntava-se. Será que bastou uma pitada de atenção para meu coração vacilar? Ou será apenas a fome desesperada de ser vista? Durante uma reunião, Isabela apresentou uma proposta de melhoria. Alguns colegas rejeitaram, chamando-a de complicada. Sua voz vacilou, quase se apagando no burburinho. Mas Tomás interveio, firme. Deixem Isabela terminar. A proposta dela merece consideração. A sala silenciou. Todos a olharam. Isabela respirou fundo e continuou. Ao final, Tomás assentiu. É exatamente essa a visão que faltava. Obrigado, Isabela. Aquelas palavras abriram uma porta enferrujada dentro dela. Há quanto tempo não ouvia um obrigado sincero? Há quanto tempo sua inteligência não era valorizada? Naquela tarde, enquanto os outros saíam para o café, Tomás ficou para ajudá-la no relatório. O clima era leve, sem pressa. Ele perguntou sobre suas músicas preferidas, sobre viagens que sonhava. E, para sua surpresa, lembrava de detalhes que ela havia dito dias antes. Você comentou que gosta de fado, não foi? Sorriu. Tem uma casa em Alfama. O canto lá é maravilhoso. Deveria ir um dia. Isabela apenas assentiu, dividida entre o calor e o perigo. Sabia que pisava em terreno frágil, onde sentimentos poderiam ser confundidos. Mas, ao mesmo tempo, não queria sair dali, porque ali podia ser ela mesma. Quando a noite caiu e o escritório esvaziou, Tomás vestiu o casaco. Antes de sair, deixou-lhe uma frase. Isabela, você não precisa carregar tudo sozinha. Às vezes, compartilhar também é força. As palavras ecoaram nela durante todo o caminho de volta. Ao chegar, Miguel ainda estava diante do computador, o rosto iluminado pela tela. Isabela parou na porta, esperando qualquer sinal. Ele apenas lançou um olhar rápido e voltou ao teclado. Ela suspirou e subiu. A diferença era clara. Tomás a olhava nos olhos. Miguel a atravessava como se fosse parte da mobília. Na cama, naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Fechava os olhos e via não Miguel, mas a cena no escritório, a voz de incentivo, o olhar sincero. Não buscava amor fora de casa, mas não podia negar. A presença de Tomás era um bálsamo para sua ferida invisível. As lágrimas escorreram. Murmurou para si mesma, eu não quero trair. Só quero ser vista, mais uma vez, pelo homem que escolhi. Mas, na escuridão, Miguel virou-se de costas, sem ouvir nada. Lisboa entrava nos últimos dias de outono. O frio suave tomava conta da cidade e, ao longo da Avenida da Liberdade, as árvores deixavam cair folhas amarelas que estalavam sob os pés. Miguel saiu tarde do trabalho, mas a mente permanecia presa a uma única imagem. Isabela. Ultimamente, havia algo diferente nela, um sorriso discreto diante do celular, o cabelo mais bem cuidado, um leve batom que iluminava o rosto. Ele lembrava, fazia muito tempo que Isabela não se dedicava a si mesma. Antes, prendia o cabelo de qualquer jeito, vestia roupas simples em casa. Agora, acordava mais cedo, passava alguns minutos a mais diante do espelho. Pequenas mudanças que, para Miguel, soavam como um sinal de alerta. Numa noite, enquanto jantavam em silêncio, Isabela de repente comentou sobre um projeto no trabalho. A voz dela ganhou entusiasmo e os olhos brilharam. Propus uma nova abordagem e Tomás disse que foi uma das melhores soluções que o grupo já teve. O nome caiu nos ouvidos de Miguel como uma lâmina afiada. Ele forçou um sorriso, engolindo o desconforto. E mesmo? Parabéns. Isabela não percebeu a rigidez no tom dele. Continuou a refeição com aquele brilho raro no olhar. Miguel, ao contrário, mergulhava em confusão. Fazia quanto tempo ela não sorria assim ao falar dele? Quando ele mencionava seu trabalho, ela apenas assentia sem emoção. Mas agora, bastava outro nome para despertar nela um fogo que há muito se apagara. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Deitado ao lado da esposa, ouvia sua respiração calma, mas a mente fervia.
Ela mudou. Está encontrando alegria em outro lugar. Será que já a perdi? Na manhã seguinte, observou-a com atenção à mesa do café. O jeito de arrumar o cabelo, o par de brincos delicados, até o perfume suave, tudo denunciava um cuidado novo. O estômago dele se apertou. O homem que nunca vacilava diante de negócios milionários agora tremia diante da possibilidade de perder a própria esposa. Quando Isabela saiu para o trabalho, Miguel permaneceu sentado por muito tempo. A luz do sol atravessava a janela, iluminando a foto do casamento. Ali, ela sorria para ele com olhos cheios de confiança. Mas agora, ele já não sabia se esse olhar ainda lhe pertencia. No sábado à noite, houve um jantar em família. O ambiente estava repleto de risos, vinho português e frutos do mar. Quando perguntaram a Isabela sobre o trabalho, ela falou animada sobre o projeto recém-finalizado. E, novamente, aquele nome surgiu. Se não fosse o apoio de Tomás, eu não teria conseguido convencer o grupo. Os presentes aplaudiram, elogiando-a. Miguel ergueu a taça, escondendo-se atrás de um sorriso educado, mas por dentro ardia. Via o orgulho nos olhos da esposa, orgulho aceso por outro homem, não por ele. Durante todo o jantar, manteve a postura impecável, mas cada palavra, cada riso de Isabela era como uma agulha cravada no coração. Não era ciúme de uma possível traição, era a dor de perceber que já não era ele quem a fazia brilhar. De volta à mansão, Isabela subiu logo para o quarto. Miguel permaneceu na sala, o copo de vinho intocado na mão. Olhava o mar escuro pela janela e se perguntava: em que momento deixei de ser o motivo do seu sorriso? Quando a perdi sem perceber? Pela primeira vez, experimentava um medo avassalador, o de perder a única mulher que realmente amara. Depois daquele jantar, Miguel já não era o mesmo. Continuava a apresentar-se ao mundo como o empresário firme e admirado, mas a confiança estava trincada. Passou a notar cada detalhe em Isabela, os vestidos escolhidos, o cuidado com os cabelos, até o sorriso ao ler mensagens no celular. Numa manhã, sentado à mesa com o jornal, viu-a descer as escadas com um vestido bege elegante e os lábios pintados de vermelho suave. Ficou atônito. Ela estava deslumbrante de um jeito que ele não via há anos. «Tem uma reunião importante hoje?» perguntou, tentando soar casual, mas com a voz carregada de suspeita. Isabela hesitou antes de sorrir. «Sim, uma apresentação para a diretoria». A resposta era comum, mas não acalmou o coração dele. Queria acreditar que era apenas o trabalho, mas o brilho no olhar dela parecia ter outra fonte. À noite, reunidos na sala, Miguel criou coragem. «Isabela, você tem mudado. Parece mais feliz». Ela levantou os olhos do livro, surpresa, com uma ponta de ironia amarga. «É mesmo? Só estou cuidando um pouco mais de mim». Ele pensou em perguntar mais, mas o medo o calou. Tinha pavor de ouvir o nome que não queria escutar, e o silêncio se impôs entre eles outra vez. Na cama, Miguel observava o rosto dela sob a luz fraca do abajur. As pálpebras cerradas, mas nos lábios permanecia um leve sorriso, como se guardasse um segredo até nos sonhos. O peito dele doeu. «Esse sorriso ainda é meu?» perguntou-se em silêncio. Na manhã seguinte, dentro do carro, Miguel não conseguiu ligar a ignição de imediato. Fitava o espelho retrovisor e via o próprio rosto cansado, os olhos fundos. Pela primeira vez, sentiu-se derrotado. Enfrentara rivais poderosos, vencera batalhas de mercado, mas não sabia como lutar pela mulher que amava. Naquela tarde, quando Isabela voltou para casa, Miguel abriu a porta. Quis abraçá-la, perguntar sobre o dia, mostrar que ainda se importava, mas ela entrou com expressão exausta, carregando uma pilha de papéis. Sorriu de leve. «Preciso de um banho. O dia foi longo demais». Ele apenas assentiu, vendo-a subir as escadas, e naquele instante, a verdade lhe cortou como gelo. Isabela ainda morava com ele, mas o coração dela já se abria para outro espaço. Se ele não encontrasse uma forma de entrar nesse espaço, a porta se fecharia para sempre. De volta ao escritório, sentou-se diante da mesa repleta de contratos e relatórios. Mas tudo lhe pareceu inútil. Havia apenas um nome ecoando em sua mente: Tomás. Apertou os punhos, a respiração curta. Não era mais um ciúme banal.
Era o reconhecimento doloroso de que outro homem fizera o que ele não conseguira devolver à luz a Isabela, fazer-la sentir-se valiosa. E esse medo, Miguel sabia, era o inimigo mais difícil de sua vida. Naquela noite não conseguiu dormir. Permaneceu à janela, encarando o mar de Adraga sob a escuridão, as ondas batendo como um lembrete implacável. Murmurou para si mesmo: não vou te perder, Isabela, mesmo que eu tenha que sacrificar tudo. O convite do trabalho de Isabela estava sobre a mesa do escritório em casa. Confraternização anual, o jantar de fim de ano, num restaurante sofisticado no centro de Lisboa. Para ela, era apenas mais um evento corporativo. Mas para Miguel, ao ouvir Isabela mencionar Lu, uma onda subterrânea de inquietação subiu. Vou com você, disse ele, assim que viu o convite. Isabela se surpreendeu. Havia anos que ele nunca mostrava interesse em nada relacionado à empresa dela. Sempre tinha a desculpa de reuniões, clientes, compromissos. Mas, dessa vez, tem certeza? Perguntou, com uma ponta de desconfiança. Sim, já está na hora de eu conhecer melhor o ambiente em que você trabalha. Soava como afirmação, mas o olhar dele revelava tensão. No fundo, Miguel não queria conhecer o ambiente. O que queria, de maneira instintiva, era encarar Tomás com os próprios olhos e afirmar sua presença ao lado da esposa. Naquela noite, o restaurante brilhava sob lustres de cristal. Os funcionários surgiam elegantes, entre gargalhadas e brindes. Isabela entrou com Miguel, usando um vestido cor de vinho que atraía olhares por toda parte. Miguel caminhava ao lado, de mãos dadas com ela, dividido entre orgulho e medo-orgulho pela beleza de Isabela. Medo porque aquela luz já não lhe parecia pertencer. Colegas vinham cumprimentá-la. Isabela sorria. Miguel mantinha a postura educada, mas os olhos dele buscavam apenas uma figura. E então ele apareceu. Tomás, alto, em um terno impecável, sorriso confiante. Apertou a mão de Miguel com firmeza, um gesto aparentemente cordial, mas carregado de tensão. Miguel, prazer em conhecê-lo. Isabela sempre fala de você como um grande empresário. As palavras atingiram Miguel com força. Isabela sempre fala. Voltou-se para a esposa e percebeu-lhe o leve rubor nas faces. Um detalhe pequeno, mas que lhe contraiu o coração. Durante o jantar, Miguel observava. Tomás não ultrapassava limites, mas a forma como reconhecia Isabela, como a ouvia, como elogiava o trabalho dela diante de todos, era insuportável para Miguel. Se não fosse pela Isabela, não teríamos entregue o projeto no prazo, disse Tomás, erguendo a taça. Os aplausos ecoaram. Isabela sorriu com modéstia, mas o brilho em seus olhos ofuscava qualquer lâmpada do salão. Miguel, ao lado, apertava o copo de vinho entre os dedos. Percebia, dolorosamente, que havia deixado outro homem fazer o que ele negligenciara por anos, valorizar a esposa. No fim da noite, quando os convidados começavam a sair, Miguel viu Isabela trocar poucas palavras com Tomás. Apenas um sorriso, um boa noite, mas para ele, aquilo gravou-se como uma cicatriz. Um sorriso que não via há muito tempo, agora oferecido a outro homem. No carro, o silêncio pesava. Lisboa brilhava do lado de fora, mas dentro do veículo reinava a escuridão. Miguel segurava firme o volante, os dentes cerrados. Finalmente falou, a voz rouca. Você parecia à vontade ao lado do Tomás. Isabela virou-se, surpresa. Depois, com o olhar entristecido, você está me acusando? Miguel não respondeu de imediato. Encara a estrada e murmurou. Só vi seu olhar, diferente quando fala dele. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois respondeu, firme apesar da voz embargada, eu não procuro nada no Tomás. O que eu sempre quis, Miguel, foi você. Mas você deixou de me enxergar há muito tempo. As palavras caíram sobre ele como marteladas. Não respondeu, porque sabia que era verdade. Na mansão de Cascais, a escuridão recebia-os de volta. O som do mar, distante, parecia guardar segredos. Isabela deixou a bolsa, tirou os sapatos e subiu sem dizer mais nada. Miguel ficou parado na sala, ainda de terno, a mão crispada em torno da chave do carro. Sentou-se no sofá, a cabeça tombando para trás. As imagens da festa lhe voltavam.
Isabela sorrindo, Isabela brilhando, Isabela sendo reconhecida por outro. A dor não vinha de traição, mas da consciência de que perdera o lugar de fazer-la feliz. Subiu mais tarde. A porta do quarto estava entreaberta. A luz amarela vazava. Isabela, diante do espelho, retirava as joias. Miguel parou na entrada, imóvel. Queria abraçá-la, mas os pés estavam presos ao chão. Você deve estar cansada, disse ela, sem se virar. Eu sei, respondeu ele, com a voz baixa. Mas não podemos continuar nesse silêncio. Ela girou a cadeira, encarando-o. Os olhos brilhavam de dor, sem lágrimas. Silêncio? Miguel, eu estive em silêncio durante anos. Esperei que você me visse, me ouvisse, mas não aconteceu. E hoje, quando você disse que eu estava à vontade com o Tomás, eu percebi uma coisa. Você não acredita mais em nós. Não. Miguel avançou, ajoelhando-se diante dela. Eu acredito. Eu te amo. Só tenho medo de te perder. As lágrimas finalmente desceram pelo rosto de Isabela. Medo de perder? Miguel, você já me perdeu há muito tempo, quando deixou de estar presente. Ele segurou-lhe as mãos com desespero. Eu errei, Isabela. Mas por favor, não desista de nós. Nos olhos dela havia contradição. Uma parte ainda amava, outra estava cansada, esgotada de esperar. Eu não sei se ainda tenho forças para acreditar. As palavras o atingiram como choque. Miguel baixou a cabeça, esmagado pelo peso da verdade. Entendeu? O amor não se perde de repente. Ele morre devagar, no descuido de cada dia. Naquela noite, Isabela se deitou de costas para ele. Miguel permaneceu acordado até o amanhecer. Cada tic-tac do relógio era uma lâmina no coração. Sabia que, se não mudasse, perderia não apenas o casamento, mas a própria vida. Na manhã seguinte, não foi para o escritório. Ficou em casa, preparando café fresco, pão torrado, frutas. Quando Isabela desceu, estacou surpresa. Havia quanto tempo ele não fazia isso? Miguel ergueu os olhos para ela e disse: não espero que me perdoe agora, mas quero recomeçar, pelas coisas pequenas. Isabela sentou-se em silêncio. Tomou um gole de café, sem responder. Mas não se levantou, não se afastou. E para Miguel, isso já era uma fresta. Um feixe de esperança, frágil, mas suficiente. Ele respirou fundo e prometeu a si mesmo: se quero mantê-la, preciso provar com gestos. Dia após dia. Não há mais espaço para promessas vazias. Naquela manhã, depois do café simples preparado por Miguel, o clima na cozinha não era caloroso, mas já não pesava como nos dias anteriores. Isabela permanecia em silêncio, as mãos envolvendo a xícara, os olhos perdidos pela janela, onde a luz suave da manhã entrava. Não sorria, tampouco falava muito, mas Miguel percebeu. Ela não ergueu de imediato a muralha invisível. Para ele, isso já era um sinal precioso. Quando Isabela saiu para o trabalho, Miguel ficou sentado por muito tempo. Pensou nos anos desperdiçados, nas vezes em que ela esperou em silêncio. Lembranças voltavam como um filme. As noites no pequeno apartamento, cozinhando às pressas. O sorriso dela ao mostrar um rascunho de romance, a mão apertando a dele no altar do casamento. Cada cena revelava a crueldade de uma verdade. Ele havia deixado o amor morrer, pouco a pouco, no esquecimento. Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, Miguel cancelou 2 reuniões. Ligou para a assistente, firme: adie tudo para amanhã. Hoje tenho algo mais importante. E esse importante não era um contrato milionário, nem um encontro com investidores. Era Isabela. Passou a manhã inteira reorganizando a casa. A cozinha, a sala, o quarto tudo limpo e arrumado como se esperasse por um recomeço. Na mesa, colocou margaridas, flores que lembrava ser as preferidas dela desde os tempos de faculdade. À tarde, quando Isabela voltou, ficou surpresa. A mansão parecia outra, clara, acolhedora, perfumada de flores. Miguel surgiu da cozinha, as mãos ainda cobertas de farinha, com um sorriso tímido. Tentei preparar o jantar. Não sei se vai dar certo. Ela o olhou com espanto e cautela. Não disse nada. Apenas assentiu antes de subir para trocar de roupa. Miguel sabia. Um jantar não apagaria anos de descuido. Mas era
Ao menos, um começo. O jantar foi simples. Espaguete ao molho de tomate, vinho tinto. Miguel, atrapalhado, derramou meio pote de queijo ralado sobre a mesa e caiu na risada. Para sua surpresa, Isabela também sorriu. Um sorriso breve, mas suficiente para estremecer-lhe o coração. Lembra? Perguntou Miguel, suave. Quando morávamos no apartamento, tentei fazer este prato e queimei tanto a panela que o vizinho bateu na porta. Isabela riu de verdade dessa vez. O som clareou o ambiente, mas logo ela voltou à seriedade. Miguel, não quero ilusões. Tenho medo que isso seja só um arrependimento passageiro. Ele a encarou com firmeza. Isai, não espero que confie de imediato. Vou provar, dia após dia, que não quero mais me esconder atrás do trabalho. Ela permaneceu calada, dividida. Queria acreditar, mas as cicatrizes ainda doíam. Um jantar, flores, promessas seriam suficientes? Enquanto lavava a louça, Miguel cantarolou baixinho um fado, lembrança dos tempos de juventude. Isabela o observava de longe e por um instante reconheceu naquele homem o rapaz de quem se apaixonara. Mas também via algo novo: arrependimento, medo e uma determinação que antes não existia. Naquela noite deitaram-se juntos. O espaço entre eles ainda estava lá, mas Miguel ousou estender a mão. Apertou a dela, com suavidade, e ela não afastou. Não era perdão, mas também não era rejeição. No escuro, Miguel fechou os olhos e prometeu: serei paciente. O tempo que for preciso, vou provar. Na manhã seguinte, Isabela se surpreendeu ao vê-lo já de pé. O cheiro de café fresco invadia a casa. A mesa estava posta com pão torrado e frutas cortadas com cuidado. Não era luxuoso, mas mostrava esforço. Miguel, de camisa simples, parecia mais leve, o olhar desperto. Bom dia, Isabela, disse ele, num tom sereno, quase ansioso. Ela respondeu com um leve aceno e se sentou. O ambiente ainda distante, mas menos frio. Entre um gole de café e outro, observava-o, avaliando. Sabe, começou Miguel, baixo a partir de agora, quero tomar café com você todas as manhãs. Não por rotina, mas porque quero estar presente. A palavra presente a atingiu em cheio. Era isso que ela sempre pedira: presença, não presentes. Mas também sabia que um novo hábito não apaga o passado. Nos dias seguintes, Miguel mostrou mudanças reais. Reduziu a carga de trabalho, recusou jantares com sócios. Numa tarde, apareceu na porta da empresa dela com um pequeno buquê de margaridas. Lembro que você disse que eram suas flores preferidas. Sorriu, sincero. Isabela pegou o buquê. O coração bateu mais forte. Quanto tempo fazia que ninguém lembrava desses detalhes? Ainda assim, a razão a alertava. Não se iluda, pode ser apenas remorso. Miguel não a pressionava. Avançava devagar. Às vezes, deixava bilhetes escondidos. Obrigado por ainda estar aqui. Outras vezes, cancelava compromissos para caminhar com ela na praia. Não falava muito, apenas segurava-lhe a mão, permitindo que o silêncio deixasse de ser pesado. Isabela viatudou. Seu coração amolecia, mas o medo ainda existia. Uma noite, deitada ao lado dele, sussurrou: Miguel, se um dia você voltar ao velho ritmo, não terei forças para perdoar outra vez. Ele virou-se, tocando de leve o rosto dela. Eu sei. Por isso não vou deixar acontecer. Era uma frase simples, mas nos olhos dele havia decisão. Isabela o encarou, vendo não só amor, mas também pavor de perder. Lá. Ela não respondeu, mas naquela noite, pela primeira vez em meses, não virou de costas para ele. Deitaram juntos, respirando no mesmo compasso, e Miguel soube. A porta se abrira, ainda que só uma fresta. Se fosse paciente, talvez o amor encontrasse o caminho de volta. Em novembro, Cascais recebia ventos marítimos mais fortes. O céu, quase sempre cinzento, parecia refletir o estado de espírito delicado de Isabela. Apesar das mudanças de Miguel nas últimas semanas, dentro dela o coração era como o mar antes da tempestade, calmo na superfície, mas cheio de correntes imprevisíveis por baixo. Numa tarde, ao chegar do trabalho, Isabela encontrou Miguel sentado na sala com uma pilha de papéis. Não eram contratos,
tampouco relatórios financeiros. Eram os rascunhos antigos que ela havia abandonado, agora impressos e organizados sobre a mesa. Encontrei no armário quando arrumei a casa, disse Miguel, hesitante. Li algumas páginas. Isabela, você escreve muito bem. Ela parou, o coração acelerado. Há anos, aquelas páginas estavam cobertas de poeira, esquecidas, como se fossem um segredo perdido. Eu já não escrevo mais, respondeu, em voz baixa. Miguel a fitou com firmeza. Então volte a escrever. Quero ver você perseguindo seus sonhos. Não quero que o nosso amor signifique que você precise perder a si mesma. As palavras a tocaram fundo. Virou o rosto para esconder as lágrimas. Dentro dela, uma corda tênue vibrou. Seria possível acreditar que Miguel havia mudado de verdade? No dia seguinte, Miguel apareceu inesperadamente em sua empresa. Não para vigiar, nem para marcar território. Apenas para sentar-se no fundo do auditório e assistir à apresentação dela. Isabela ficou surpresa ao vê-lo ali, os olhos fixos nela com atenção. Quando terminou, os colegas aplaudiram. Miguel também se levantou e aplaudiu, sorrindo com orgulho. Naquele instante, Isabela sentiu-se transportada aos tempos de estudante, quando Miguel era apenas o rapaz que, na plateia, se enchia de orgulho ao ouvi-la declamar poemas. À noite, caminhando juntos pela praia, Miguel apertou a mão dela. Errei por te deixar sozinha tanto tempo, mas prometo que, daqui em diante, você nunca mais vai caminhar sozinha. Isabela olhou para o mar escuro, as ondas rugindo como lágrimas salgadas presas na garganta. Ela queria acreditar. Seu coração esperava por essas palavras há anos, mas a razão a retinha. Será duradouro ou apenas remorso passageiro? Não respondeu. Apenas retribuiu o aperto de mão. Para Miguel, aquele gesto foi um voto silencioso. A confiança começava a voltar, ainda que frágil como vela ao vento. Nos dias seguintes, Isabela arriscou escrever novamente. Apenas algumas linhas em um caderno, entre o ferver da chaleira e a hora de dormir. Mas cada palavra reacendia uma alegria esquecida. Miguel percebeu, mas não interferiu. Deixou apenas um presente sobre a mesa dela. Uma caneta nova, um caderno de capa de couro e um bilhete para os sonhos que merecem continuar. Ao ler, a mão de Isabela tremeu. Havia muito tempo que não sentia incentivo verdadeiro, não como obrigação, mas como gesto de parceria. O coração se agitou, mas ela manteve cautela. A confiança que renascia era cristal. Bastava uma fissura para se quebrar. Uma noite, no sofá, ela perguntou de repente: Miguel, você mudou de verdade ou é só medo de me perder? Ele silenciou por alguns segundos, respirou fundo e respondeu: os dois. Mudei porque teme te perder, mas também porque percebi que há muito tempo perdi a mim mesmo. Não quero ser apenas um empresário. Quero voltar a ser o homem que você amou. Isabela o escutou com os olhos marejados. Queria acreditar, mas ainda havia sombras em sua alma. Já ouvi muitas promessas. Preciso ver algo duradouro. Miguel assentiu. Então deixe o tempo falar por mim. Nas semanas seguintes, Miguel se manteve fiel. Não ficava mais até tarde no escritório. Cancelou compromissos para levar lá ao Parque Eduardo VII, onde costumavam se encontrar no passado. Sentaram-se na grama, assistindo crianças correrem e ouvindo a guitarra de um artista de rua. Pela primeira vez em anos, Isabela riu sem reservas. Mas, quando a confiança parecia crescer, as nuvens voltaram. Uma noite, o celular dele tocou com o nome de um parceiro de negócios. O olhar de Miguel vacilou por um instante e o coração dela se contraiu. Ele desligou imediatamente, mas a dúvida já se insinuara. Ele conseguirá mesmo mudar? Ou logo tudo voltará a ser como antes? Isabela se calou, desviando o rosto. Miguel entendeu. Sabia que cada gesto seu agora era avaliado com cautela. E só paciência e consistência poderiam sustentar a esperança. Naquela noite, depois que ela adormeceu, Miguel ficou sozinho na varanda, ouvindo o mar. Escreveu num papel: reconstruir confiança é como tecer um novo tecido. Cada fio é uma ação. Se faltar, o pano rasga. Se insistir, ele resiste. Dobrou o papel e guardou, como lembrete para si mesmo. Isabela, em sono leve, não sabia. Mas, ao despertar na manhã seguinte,
percebeu que a mão dele ainda segurava a dela, e naquele breve instante, acreditou. A confiança, embora frágil, estava sendo cultivada dia após dia. Dezembro chegou, e os ventos do Atlântico sopravam com mais força, trazendo o sal intenso que se espalhava por cada canto de Cascais. A cidade brilhava com as luzes de Natal, praças iluminadas por fios cintilantes, varandas decoradas com guirlandas verdes e laços vermelhos. Nesse clima, Isabela sentia dentro de si uma pequena luz reacender ainda frágil, como vela ao vento. Numa noite de sábado, Miguel a convidou para sair. Não a levou a um restaurante sofisticado nem a um bar barulhento, mas a um parque à beira-mar, onde costumavam se encontrar quando namoravam. Sentaram-se num banco de madeira diante da praia de Adraga, as ondas quebrando sob o luar. Miguel permaneceu em silêncio por um tempo, depois virou-se para ela, os olhos cheios de uma sinceridade rara. Isabela, sei que perdi muitos anos. Sei do peso do silêncio, da solidão, das lágrimas que não vi. Mas hoje quero fazer uma nova promessa. Não com rosas ou diamantes, mas com a minha presença todos os dias. O coração de Isabela tremeu. Há quanto tempo não ouvia palavras vindas do fundo da alma dele, em vez de frases mecânicas depois do trabalho? Murmurou, quase temendo a resposta. Você promete, mas será que consegue cumprir? Miguel assentiu, a mão dele alcançando a dela, quente e trêmula. Não posso prometer perfeição, mas prometo que, sempre que você se sentir perdida, estarei ao seu lado mesmo em silêncio. Não vou deixar que o silêncio vire abismo entre nós. O vento soprou forte, trazendo o cheiro salgado do mar. Os cabelos de Isabela se desfizeram ao redor do rosto. Ao encará-lo, não viu mais o olhar arrogante do empresário bem-sucedido, mas os olhos do rapaz de antes desajeitado, mas que a amava por inteiro. Ela não respondeu de imediato. Depois, encostou a cabeça no ombro dele, deixando o vento soprar, permitindo ao coração derreter-se um pouco mais. Vou te dar mais uma chance. Mas, Miguel, se você desaparecer de novo, não terei forças para perdoar. Ele a envolveu nos braços, entre dor e felicidade. Sabia que não era ameaça, mas verdade. A confiança era frágil e cabia a ele protegê-la. Naquela noite, não voltaram logo para casa. Permaneceram juntos, ouvindo as ondas e o vento entre os pinheiros. Isabela fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou-se acreditar em algo simples. Talvez o amor não tivesse morrido. Talvez ainda houvesse um recomeço. Nos dias seguintes, a atmosfera da casa mudou um pouco. O silêncio continuava, mas já não pesava. Isabela começou a sorrir mais, às vezes por um gesto atrapalhado de Miguel, às vezes só por sentir que ele realmente tentava estar presente. Numa manhã, antes de sair, Miguel ajeitou o cachecol dela com cuidado. O gesto simples fez o coração dela se apertar. Ele sussurrou, tenha um bom dia. E lembre-se, estou sempre aqui. Durante todo o expediente, Isabela não conseguiu se concentrar totalmente. A imagem de Miguel, seu olhar, sua voz, tudo ecoava dentro dela. Sentia-se aquecida, mas também temerosa. E se for apenas passageiro? E se um dia ele voltar às noites intermináveis no escritório? Naquela noite, decidiu testá-lo. Contou que no fim de semana haveria um congresso importante da empresa e que Tomás estaria presente. Observou sua reação. Miguel hesitou por um instante, mas logo sorriu com calma. Eu te levo e espero por você, se quiser. Não houve desconfiança nem interrogatório, apenas a escolha de estar ao lado. Isabela se surpreendeu, mas nada disse. No dia do congresso, Miguel cumpriu a palavra. Levou-a, desejou-lhe sorte e esperou num café próximo. Quando terminou, ela o encontrou ainda ali, os olhos brilhando ao vê-la. Ele não perguntou o que Tomás dissera, não investigou nada. Apenas sorriu, quer jantar fora. Naquele instante, Isabela sentiu uma paz rara. A confiança, tão frágil quanto uma vela ao vento, parecia agora protegida, menos vacilante. À noite, caminharam pelas ruas de Lisboa iluminadas pelo Natal. Diante de uma lojinha enfeitada com guirlandas, Isabela murmurou, talvez eu esteja começando a acreditar em você. Miguel a olhou, os olhos úmidos. Apertou-lhe a mão mais forte, sem precisar de palavras. A promessa que fizera ao vento agora
começava a criar raízes. Março chegou e Lisboa se iluminava com o sol da primavera nascente. As árvores ao longo das avenidas despontavam em folhas novas, um verde vivo que cobria as praças. Na varanda, Isabela pendurou um pequeno vaso de flores e, pela primeira vez em muitos anos, cuidava dele com ternura e entusiasmo. Miguel observava de longe, sentindo no peito uma paz que pensava ter perdido para sempre. Eles já não se evitavam em silêncio. Todas as manhãs, tomavam café juntos, dividindo sonhos da noite anterior ou detalhes banais do trabalho. À noite, em vez de se afundar em contratos, Miguel desligava o celular mais cedo para caminhar com ela pelo bairro, às vezes parando apenas num café pequeno, ficando lado a lado em silêncio. Mas aquele silêncio agora era diferente, partilhado, e não mais um muro entre os dois. Numa tarde de fim de semana, Miguel surpreendeu Isabela levando-a a Sintra, a vila antiga nas colinas, onde haviam prometido voltar, mas nunca voltaram. Percorreram as ruas de pedras sinuosas, pararam diante do Palácio da Pena, colorido e majestoso. Isabela olhou a paisagem de conto de fadas, o coração apertado de lembranças. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Você sentou na escadaria e recitou um poema para mim, disse Miguel, sorrindo com nostalgia. Isabela riu, e aquele riso claro fez o coração dele estremecer, como se fosse novamente o jovem apaixonado de antes. Miguel segurou a mão dela, sem intenção de soltar. Pararam num café com vista para o vale. Miguel trouxe 2 xícaras de chá fumegante e, olhando nos olhos dela, disse: Isabela, não espero que todas as feridas desapareçam de um dia para o outro, mas quero que aprendamos a conviver com elas, como lembretes de que precisamos amar mais, ter mais paciência. Ela assentiu, os olhos suaves. Não precisou responder em palavras. No íntimo, sabia. O homem diante dela havia mudado. Já não era um Miguel ambicioso e ausente, mas alguém que sabia escutar, valorizar. Naquela noite, de volta a Cascais, Isabela ficou à janela, vendo a lua sobre o mar. Murmurou baixinho: Miguel, acho que a primavera voltou para nós. Ele se aproximou e a envolveu num abraço por trás. Naquele calor, não havia mais distância nem silêncio pesado. Apenas 2 corações batendo no mesmo compasso, reencontrando-se após tantas tempestades. Depois da viagem a Sintra, a vida deles ganhou um novo ritmo. Não havia mais noites intermináveis de Miguel, trancado no escritório, nem tardes solitárias de Isabela à janela. Agora, encontravam companhia nas coisas mais simples: cozinhar juntos, preparar chá, ler o mesmo livro e trocar impressões. Isabela começou a escrever com regularidade. Sobre a mesa no quarto, o novo manuscrito crescia dia após dia. Miguel passava discretamente, deixando uma xícara de chá ou apenas pousando a mão no ombro dela. Não precisava falar, a presença silenciosa bastava para Isabela sentir que, desta vez, ele realmente estava ao seu lado. Numa tarde de domingo, Miguel a levou à praia. O céu era azul, as ondas se sucediam na areia, e risadas infantis ecoavam ao longe. Parou na areia e tirou do bolso uma caixinha pequena. Não havia diamantes cintilantes, apenas 2 anéis de prata simples. Isabela, disse ele, a voz trêmula mais firme, isto não é um novo pedido de casamento. É um lembrete de que todos os dias eu vou escolher você, como no primeiro dia. Ela ficou imóvel, lágrimas escorrendo. Estendeu a mão, permitindo que ele colocasse o anel no seu dedo anelar. Um círculo pequeno, mas que carregava um universo de esforço, perdão e amor renascido. Miguel, respondeu entre soluços, eu também vou te escolher de novo. Mas desta vez, não somos mais jovens sonhadores. Somos 2 pessoas que atravessaram a tempestade, beijaram-se longamente não com a pressa da paixão, mas com a profundidade de quem deposita ali passado, presente e futuro. A primavera se espalhava por Lisboa. As jacarandás floriam em roxo, salpicando pétalas pelas ruas antigas. Na casa em Cascais, o ar se enchia de calor humano. Não havia risos constantes, mas até o silêncio agora era pacífico. Isabela escreveu a última linha do novo manuscrito e sorriu suavemente. Virou-se e viu Miguel lendo junto à janela. Naquele instante soube,
O amor deles não havia simplesmente voltado a ser como antes, mas se recriara mais maduro, profundo e resistente. Miguel, ao perceber o olhar da esposa, fechou o livro e foi até ela. Abraçou-a em silêncio. Não havia necessidade de palavras. Ambos compreendiam. A primavera não havia retornado apenas a Lisboa, mas também aos próprios corações.